Antes de mais nada, bom dia a todos, né? Meu nome é Sérgio Ribeiro. Hoje eu estou representando a empresa Royal Haskonen DHV, que é a dona, é a empresa que tem os direitos, né, pela tecnologia Nereda e Efira. Eu tenho o desafio aí de falar em 20 minutos um pouco das duas, um pouco mais sobre o Nereda e um pouco menos sobre o Efira, que o Efira é menos conhecido aqui no mercado brasileiro. A Royal Haskonen, ela foi escolhida, né, no ano de 2020 como a melhor empresa de tecnologia de água pela Global Water Awards. E aqui tem a lista, né, das tecnologias da unidade de biorrecursos, né, da Royal Haskonen, onde hoje nós vamos falar somente sobre Nereda e Efira, mas em outra oportunidade a gente poderia falar sobre o Releia, sobre Crystallector e Calmera e também a família Aquasuit, que é uma plataforma digital com inteligência artificial. Bem, a tecnologia Nereda, ela se distingue de lodos ativados convencionais, principalmente pela velocidade de sedimentação dos grânulos. Então, é possível, né, fazer a separação líquida e sólida com Nereda em 5 minutos, enquanto com lodo ativado convencional necessitaria aí de uns 30 minutos, mais ou menos. Quais são as principais vantagens que a tecnologia Nereda traz? A primeira é a questão da área requerida, quando comparado, por exemplo, a um sistema de lodo ativado convencional à aeração estendida. Ela ocupa 25% da área. Isso porque não preciso de decantador secundário e trabalho com concentrações mais elevadas dentro dos reatores Nereda. A gente trabalha aí na faixa de 8 a 10 gramas por litro. Depois é um processo sustentável, né, principalmente em termos de economia de energia elétrica e uso de produtos químicos. Nós vamos ver um caso prático na Holanda, onde isso fica bastante claro aí, a redução em termos de OPEX. Essa é uma outra grande vantagem, é a questão da remoção simultânea de carbono, nitrogênio e fósforo, tudo feito dentro de um próprio reator. Na verdade, tudo acontece em cada um dos grânulos, acontece a remoção biológica de nitrogênio, fósforo e carbono. E a questão também que, quando eu comecei a apresentar isso em 2017, o termo TOTEX ainda não era tão conhecido, mas hoje existem várias empresas aí que já fazem suas avaliações não somente em termos de CAPEX, mas trazendo o OPEX e, com isso, um número total, né, como a gente chama de TOTEX. E, finalmente, aí a questão da operação robusta em função da inteligência artificial associada aí à operação do sistema. Bom, muitos acham que existe adição externa de mídia ou mesmo de algum biocatalisador ou mesmo um catalisador metabólico, enfim, nada. O que a gente trabalha são os próprios micro-organismos do meio, os micro-organismos indígenas, e o que a gente faz é simplesmente rearranjá-los de uma maneira diferente. Então, aqui a gente tem, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar o meu cursor, mas aqui a gente tem o grânulo, né, do lado direito. A parte interna dele é a zona anaeróbia, onde acontece a remoção biológica de fósforo. A parte intermediária, onde acontece a desnitrificação, tá? E a parte externa, onde acontece a remoção de carbono e a nitrificação na fase aeróbia. E aqui os micro-organismos são os mesmos, tá? Que a gente vê aqui na tela. Bom, esse processo Nereda, principalmente quando se compara ao processo da Universidade de Cape Town, ele sendo modificado ou não, ou mesmo o Bardemfo modificado ou não, ele tem o objetivo, nesse caso aqui, convencional, de remover em vários estágios fósforo e nitrogênio,
E a grande diferença do Nereda em relação a essa configuração é que eu não preciso desses reciclos internos, eu não preciso dos misturadores nas câmaras anóxica, anaeróbia, e não preciso também de reciclo externo a partir do clarificador. Poucos percebem o consumo de energia que esses misturadores demandam nessas câmaras, e na avaliação do CAPEX, do OPEX, né, e a gente percebe a grande redução no consumo de energia elétrica. O consumo desses reciclos internos não é tão grande, até porque muitos utilizam bombas de parede, né, para fazer simplesmente a transferência numa altura aí de meio metro de um tanque para outro. Mas o principal ganho são aqui nos misturadores e, é claro, no CAPEX também, relacionado a esses equipamentos. O processo Nereda é um processo muito simples, ele acontece tudo num único tanque, como eu mencionei. Diferentemente de um SBR convencional, o SBR com lodo granular aeróbio, no caso Nereda, não precisa de clarificador, não tem nenhum decantador móvel dentro dos tanques, né? Não preciso de misturadores, e como a gente já viu, existe a remoção simultânea de carga orgânica e nutrientes, um baixo consumo de energia, e a operação é bastante simplificada. Não sei se eu estou indo muito rápido, gente, está dando para acompanhar, não? Sim, tranquilo. Ah, ok. Bom, o Nereda é uma empresa que vende royalty e serviços, tá? Não vende absolutamente nada de hardware. E para isso tem uma comunidade global que são os fornecedores preferenciais dos equipamentos prioritários do sistema Nereda. Então, além dos fornecedores preferenciais, também temos empresas licenciadas. No caso específico, a BRK, que comprou a licença em 2012, né, começou a avaliar, na verdade, a tecnologia Nereda em 2010, e é a única empresa no Brasil que tem a licença, mas para uso próprio nas suas concessões, tá? A gente vai ver adiante outros casos que utiliza a tecnologia Nereda fora da licença BRK. Hoje nós estamos aí com 115 projetos a nível mundial, 65 plantas em operação. A gente está presente aí em mais de 22 países, tá? E só não estamos na Antártida. Mas tratamento aí de mais de 14 milhões de pessoas equivalentes. Quais são as configurações, as principais configurações? Por exemplo, a gente vai ver o caso da ET Jardim Novo, esta é a configuração. É o efluente que é tratado sem a necessidade de uma equalização prévia e com 3 reatores em paralelo. Depois houve a evolução para que sistemas, principalmente Greenfield, fossem construídos com um tanque de equalização e, no mínimo, 2 reatores Nereda, tá? Depois a gente tem a expansão híbrida, inclusive é essa que a gente está avaliando para os projetos de expansão das 3 principais ETEs de São Paulo, né? São Miguel, Parque Novo Mundo e Barueri. Uma das opções que estão sendo analisadas é exatamente o aproveitamento dos reatores existentes, e aí a construção de novos reatores e o lodo excedente do reator Nereda ser transferido para o sistema convencional. E existe essa outra opção que também está sendo levantada, que é a não recirculação do lodo e simplesmente os sistemas eles trabalharem em paralelo. Essa estação aqui é uma estação bastante emblemática na Holanda, no norte da Holanda, na região de Friesland, se chama Hammerwolde, e ela é uma estação que partiu em 2013, então já há mais de 10 anos a operação, e ela tem um sistema que trabalha em paralelo, um sistema convencional com o sistema Nereda. Vocês podem ver aqui em vermelho é a planta
convencional, e aqui em verde a planta Nereda, tá? Então elas tratam a mesma vazão, tá? Só que o Nereda, ele ocupa 1/4 da área e consome metade da energia elétrica e não utiliza produtos químicos para remoção de fósforo, tá? Aqui a gente tem uns gráficos, né, que foram produzidos pela própria empresa, né, que é responsável pelo tratamento de esgoto dessa região. A gente vê aqui consumos específicos para a planta convencional de 0,37 kWh por metro cúbico, e no caso Nereda aqui com metade, 0,19 kWh por metro cúbico. E aqui a relação de químicos que era utilizada, né, em 2014 e até 2016, o acompanhamento mostrou aí que foi zerado principalmente aí o consumo de coagulante para remoção de fósforo, porque o fósforo todo eliminado biologicamente. Essa é uma outra estação bastante interessante, porque é o maior Nereda do mundo. É uma estação que trata aí o equivalente a 2,7 milhões de habitantes equivalentes. Trata metade da cidade de Dublin, tá? E havia uma restrição muito grande de área, e aqui a gente vê as fases em que houve aí a conversão dos reatores, que são SBRs, né, em reatores Nereda. Essa planta aqui, só para dar uma ideia de tamanho, são 24 reatores SBR de 12.500 metros cúbicos cada um, em 2 andares. Então, são 12 reatores na parte inferior e 12 reatores na parte superior, tá? O que existia disponibilidade de área física para ampliação eram essas áreas em amarelo aqui, a parte aqui na direita e a parte aqui na esquerda. Houve, num primeiro momento, a conversão de uma das unidades, quer dizer, 1/24 aqui da vazão, para um reator Nereda na parte superior, e o lodo aqui do Nereda superior era transferido para o SBR inferior. E essa é a fase aqui de conversão da parte superior total do segundo andar, né, dos SBRs em Nereda. Depois a gente tem as plantas no Brasil, que hoje totalizam 5 e mais 2 em fase de construção. A primeira é a ET Jardim Novo, em Rio Claro. Aqui são dados da própria BRK e publicados já em vários seminários e congressos, né? Mostram um estudo, uma planta de 272 litros por segundo, e a redução que houve em termos de volume de processo e em termos de potência instalada. Então, aqui a gente tem 51% de redução de volume e 34% de redução de energia elétrica. Eu vou avançar um pouco mais, porque nós estamos quase no tempo, mas aqui são fotos de algumas estações. Aqui da BRK existem grupos grandes como esses aqui da ET de Jundiaí, né? O DA e o CSJ de Jundiaí. Existe uma visitação constante ali em Jardim Novo. A BRK tem sido bastante, como é que se diz? Colabora muito com a gente e autorizando essas visitas, né? Depois tem a planta de Deodoro, no Rio de Janeiro, que foi a segunda a partir. Aqui a gente tem aí a relação do que era a planta anterior, tratava 360 litros por segundo, e a atual tratando até 1.000 litros por segundo sem remoção de nutrientes e 750 litros por segundo com remoção de nutrientes. Depois a ET Tatu, aqui em Limeira, da BRK. Também a ET Bangu, que é, na verdade, um consórcio, né, a Zona Oeste Mais, né, que é um consórcio entre o Grupo Águas do Brasil e a BRK. Aliás, Deodoro, desculpa, também então são as duas plantas da Zona Oeste Mais, que são, na verdade, parte de 50% BRK, 50% Águas do Brasil. Recentemente foi inaugurada em Araguaína também a planta da BRK,
com um projeto de construção da Passarelli, muito bonita essa ET, por sinal. E os 2 projetos que eu mencionei, que estão em construção, que é a Sanasa, em Campinas, a estação Animas. Essa aqui vai ser a primeira estação no mundo que vai tratar Nereda, seguido de ultrafiltração terciária pressurizada. A vazão dessa estação é 1.000 litros por segundo, deve partir em 18 meses. Era um ASB seguido de flotação, e aqui é o que vai ser convertido. A planta existente vai ter que continuar em operação enquanto for construída essa planta Nereda. E mais recentemente também a ET Pissarrão, é uma planta de 670 litros por segundo. Também era o ASB, seguido de lodo ativado convencional. Ela vai ser convertida a 2 linhas Nereda, tá? Então, os WASBs vão ser convertidos a reatores Nereda e os reatores existentes também para a tecnologia Nereda. Então, em resumo, é isso. A tecnologia, como o Juliano mencionou, já passou da fase de ser uma tecnologia nova, ela já é uma tecnologia madura, com o número de instalações existentes. Ela trabalha na forma de um SBR, né, só que com lodo granular aeróbio, e aí os resultados que os grânulos trazem em termos de qualidade final. Eu vou pular rapidamente para o EFIRA, para a gente não estourar o tempo. O EFIRA ele tem um nome complicado, né, que ele é uma digestão anaeróbia avançada estagiada. Na verdade, os holandeses, através de muito estudo, conseguiram concluir que, ao invés de se trabalhar como um digestor anaeróbio num único estágio, é melhor você separá-lo em 3 fases, onde você consegue a fase acidogênica, a cetogênica e a metanogênica, em 3 estágios diferentes, e, inclusive, existe um reciclo interno da fase metanogênica para a fase acidogênica. Com isso, se consegue melhorias, né, em termos de produção de gás, maior redução de compostos voláteis, e a aplicação pode ser tanto para digestores existentes, quanto para novos digestores. Então, novamente, aí no caso dos projetos aqui da Sabesp, principalmente em São Miguel e Barueri, onde já existem digestores, estão sendo aí também, está sendo avaliada a possibilidade da conversão desses digestores em EFIRA. Aqui alguns exemplos, é uma estação próximo a Amsterdã, chamada Slavek, onde existiam 2 digestores, né? Um primeiro deles foi convertido a digestor EFIRA em 3 estágios, e o segundo digestor ficou sendo um digestor secundário. Essa planta de Sorek, em Israel, ela tem, além da famosa planta de dessalinização de Sorek, aqui também está em construção um Nereda, seguido de ultrafiltração, e mais a expansão aqui dos digestores para digestores EFIRA. E, por fim, também Rinxen, devido a essa quantidade de lodo a mais que vai ser gerado, e por falta de espaço físico também, os 4 digestores hoje existentes em Rinxen estão sendo convertidos para EFIRA. E é isso, Priscila, eu não queria avançar demais, eu acho que a gente está dentro dos 20 minutos. Se houver dúvidas, né, eu compartilhei com a Priscila essa apresentação e eu estou disponível para qualquer um que queira entrar em contato e tirar alguma dúvida e explorar mais essas tecnologias ou outras. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado, viu? Obrigado, pessoal, Juliano. Abraço a todos. Abraço. Pessoal, alguma pergunta? Será, Juliano? Alguém tem alguma pergunta para o Sérgio? Ô, Juliano, se me permite, Sérgio, você falou que
Eu sei, eu gostaria que você explicasse para o pessoal quando você diz que o Nereda ele não precisa de químicos para a remoção de fósforo. Isso agora está bem em moda aqui no Brasil, principalmente no estado do Rio de Janeiro e alguns outros estados que já têm a exigência de remoção de fósforo nos efluentes. Por que o Nereda tem esse diferencial de não necessitar, como todo mundo hoje usa, o cloreto férrico no final para tirar o fósforo, trazendo esse gasto a mais com químicos na operação? Você pode explicar um pouquinho? Se o Juliano Claro. me permitir, mais 2 minutinhos. Por favor, claro. Fica à vontade, Sérgio. Obrigado, André. Então, para a formação do grânulo, eu preciso remover o fósforo. Tá? O fósforo, esses micro-organismos acumuladores de fósforo, na verdade, eles funcionam como se fosse um cimento para fazer com que os grânulos eles sejam grânulos consistentes. Quem já teve a oportunidade de fazer uma visita a uma dessas plantas e pegar um grânulo e apertar, você percebe que esse grânulo ele tem uma consistência razoável. Então, mesmo que não seja a exigência da planta a remoção de fósforo, existe esse bônus da tecnologia Nereda, porque eu preciso fazer a remoção de fósforo. Então, o grânulo ele se forma de dentro para fora. Você percebe que a zona anaeróbia é na parte interna do grânulo e ele vai se formando de dentro para fora, tá? Então, essa remoção ela acontece biologicamente pela necessidade também de se formar o grânulo e aí depois existe simultaneamente também a nitrificação e a desnitrificação dentro do próprio grânulo, tá? Então, do jeito que você colocou, uma vantagem é a redução de área e também não dosagem de químicos, que também traz redução de custo operacional, uma vez que o fósforo entra para quem não precisa como um bônus, mas para quem precisa como uma redução de OPEX, tá certo? Tá correto. Inclusive agora que existem muitos casos aí, inclusive que eles chamam de ENR, né? Enhanced Nutrient Removal. Isso quer dizer remoção de fósforo abaixo de 1 ppm. O Nereda ele consegue remover até 1 miligrama por litro biologicamente. Se você precisar, por exemplo, 0,01 miligrama por litro, aí a gente combina com a adição do coagulante dentro do próprio reator biológico. Ou se faz a combinação disso, como é o caso aqui de Ainumas, com membranas ultrafiltrantes, como tratamento terciário. Ok? Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos. Boas Só apresentações. adicionando aí, enfim, BRK possui plantas, quem quiser precisar visitar, estamos à Pessoal, disposição, só conversar. Obrigado, Mariana. Pessoal, Muito a Rúbia obrigado, quer falar Mariana. também. Calma, Sérgio. A Rúbia. Pois não. Bom dia. Eu só queria fazer uma pergunta rápida sobre fator de emissão. Se vocês conseguem calcular o quanto de emissão que o Nereda gera, porque, por exemplo, na planilha do GHG Protocolo, que eu sei que vai ser falado hoje também na pauta, né? Ele já está considerando a nova metodologia de cálculo a remoção de nitrogênio. E aí, se vocês já conseguiram fazer esse tipo de cálculo para emissão? Sim, eu posso compartilhar isso com vocês, se diz na remoção de NOx, né? Não só na remoção de NOx, mas na remoção também de fósforo e de carbono. Não, mas desculpa, você falou de emissão. Aí, no caso de Isso. emissão, é a quantificação de emissão de NOx. Gases de efeito estufa. Gás de efeito estufa no geral. Ah, no geral. Não, eu sei do NOx, eu não sei se a gente tem de gases em geral. Mas eu posso pesquisar isso e compartilho com vocês. Tá bom, obrigada. Ô, Sérgio, eu acho que a DHV tem uma metodologia que eles já fizeram, deram uma desenvolvida a respeito para esse tipo de cálculo. Tá bom, eu vou checar isso e compartilho com vocês. Inclusive, isso é uma coisa que nós vamos discutir hoje, que é a questão das emissões. A metodologia que a Iguá, a GES e Copasa e Sanepar fizeram, a nossa ideia é tentar fazer isso uma referência, né? Porque hoje não existia algo similar e tentar aperfeiçoar isso. Então, a ideia é criar um grupo de trabalho para que isso comece a evoluir e se tornar uma referência. Eu queria aproveitar também e agradecer a Mariana pelo convite aí. Pessoal que quiser visitar a estação, a Mariana disse que a BRK fica à disposição para conversar. Obrigado, Mariana, pela essa iniciativa. E, Sérgio, muito obrigado de novo
pela apresentação. A Imagine. apresentação vai estar disponível para vocês aí, depois a Priscila encaminha. Tá bom. Obrigada, Sérgio. Prazer. Obrigado. Um abraço a todos aí. Prazer, Sérgio.